tua glória, hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vou trazer para cá. Eu vou ligar o ar-condicionado também. Assim que eu cheguei na igreja, os irmãos, rapaz, é cearense mesmo, viu? Não pode chover que bota uma blusa de manga longa. Irmãos, é tanto mofo nesse período que eu não sei o que é que eu faço. E aí eu fui tirar uma blusa do guarda-roupa mofada. Aí isso aqui estava cheirosa, né? Eu disse, não, vou ter que ir com essa, eu não vou na hora lá dar uma crise de tosse, né? Essas coisas dando para acontecer. Mas, irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui essa noite, podendo compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus falou comigo. E principalmente um tema que eu acho tão importante para a igreja e que constantemente parece que esse tema foge das nossas mentes. Poucas são as denominações, irmãos, como a nossa, a CIB, que tem como, vou usar a palavra carro-chefe, né? Mas tem como um norte a missão de Deus. Não é à toa, porque a missão de Deus é a chave que te faz entender o que aqui está escrito. Então, o ide de Deus, a ação de Deus nos enviar, faz parte do plano de redenção que Deus estabeleceu para a vida da humanidade. Se você parar para pensar, você foi o alvo de alguém que foi. Alguém que se estabeleceu, alguém que se prontificou para pregar a palavra, a poderosa palavra de Deus. Então, quando você olha o cenário brasileiro, na sua grande maioria, irmão, e eu não tenho medo de ser generalista nesse sentido, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em trazer uma mensagem que falem sobre a sua emoção, sobre o seu recurso financeiro, de como você vai ser próspero, de como você nasceu para vencer. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso foge da realidade, do texto bíblico, da mensagem de Cristo para nós. Então, a proposta de hoje, a ideia que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, é que nós juntos lembremos o que é o Evangelho de Deus. O que é a notícia que transformou o nosso coração. Nós cantamos aqui tantas canções bonitas, né? E até um pouco difícil, pelo menos quando eu choro, irmão, enche aqui tudo, ó, fica tudo congestionado e fica horrível a minha voz. Aí o missionário começou a cantar, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus... E aí você não tem por que você não se emocionar lembrando das coisas que Deus já fez na sua vida. Então, abra sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, vou colocar aqui o celular logo no modo avião. Ô Joca, você vai me salvar, porque a minha está acabando aqui, ó. Vou até tirar, porque o pastor fez tanta propaganda dessa água em Indaiá, e hoje vai ser minha vez, ó. Oh, muito obrigado, mano. Deus te abençoe. Eu pensei que eu ia abrir, né? Ia fazer aquele barulhinho, mas já está aberto já. Efésios capítulo 2, irmãos, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 10, mas para a gente ganhar tempo, nós vamos lendo à medida que a exposição for acontecendo, tá? Então, não se preocupe, nós vamos chegar até o versículo 10, que essa é a proposta, é isso que nós temos para hoje, para a nossa meditação de hoje, mas eu queria que você prestasse atenção aqui no que vai ser falado, né? Quando a gente lembra do ide de Jesus, da missão ou da grande comissão que se estabelece ali no final de Mateus e no final de Marcos também, existem algumas ordens, quando a gente junta os dois textos, que são imperativos. É uma ordem que Cristo nos dá após a sua ressurreição, toda a história, né, da crucificação, da ressurreição, do encontro de Cristo novamente com seus discípulos. Então, nós temos ali ordens claras e perceptíveis, muito fáceis, né? Não precisamos de muita teologia para entender o que aqui está escrito. E essas ordens são: vão, né? Pregar o evangelho por todo mundo, para todas as pessoas.
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar as leis. Então nós temos 3 ordens bem claras de Jesus. Mas para a gente entender, para eu poder abrir, né? Obrigado, olha aí, viu? Deus ouviu a oração. Então, para a gente entender o que é que nós vamos carregar durante o exercício, o cumprimento do chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender esses 3 pontos. Lógico, nós não temos tempo aqui para falar sobre o que é o Evangelho, o que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é ensinar as leis. Porque é muito conteúdo, é muito texto para a gente poder dar conta. Mas hoje nós vamos nos prender ao que é o Evangelho. Porque muitas vezes, irmão, e isso não é uma crítica a você, tá? Não é uma crítica a quem faz. Muitas vezes, no exercício do evangelismo, o que nós pegamos como munição para falar é o nosso testemunho. E que bom, irmãos, que nós temos testemunhos. O testemunho é a prova de que Deus fez algo na nossa vida. O grande problema de se pregar somente o testemunho é que provavelmente, quem está te ouvindo, ao querer Jesus, vai querer o Jesus que proporcionou a sua bênção, que proporcionou a sua mudança de vida. Às vezes não porque a gente não enfatiza o plano da salvação, mas porque nós enfatizamos, olha, Jesus me deu um emprego novo, Jesus me deu um carro novo, eu era pobre, fiquei rico, eu não era ninguém, agora eu sou alguém. E eu volto a repetir, isso, irmãos, não está errado. O problema é que quando a nossa mensagem ela envereda somente por esses caminhos, e nós não permeamos o nosso testemunho, ou outro problema, né? Outra questão, nós não conseguimos reconhecer o quanto de evangelho existe em nossas vidas. E aí a carta aos Efésios é uma carta que eu acho particularmente maravilhosa, porque nós temos a possibilidade de perceber ela em 3 momentos. Nós temos Atos, capítulo 19, o missionário até pregou esses dias sobre ele, aonde é a chegada do apóstolo Paulo, a fundação daquela igreja e todo o avivamento que acontece ali. Nós temos a carta aos Efésios, que é um consolo e ao mesmo tempo um incentivo do apóstolo Paulo, que está preso agora em Roma, vai ser julgado pelo governador de Roma, porque os judeus o denunciaram, dizendo que ele estava perturbando e falando que ele estava pregando sobre um outro senhor que não era César. Em outro momento também, lá em Apocalipse, nós temos uma carta de Cristo à igreja de Éfeso. Então veja, irmãos, é um material muito rico, mas nós vamos nos prender apenas no capítulo 2. E o capítulo 2 do livro aos Efésios começa dessa seguinte forma: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Poxa, isso é um baque, né? Porque quando a gente quer falar alguma coisa para convencer alguém para aderir, para vir, a gente fala coisas boas. A gente inicia com coisas boas. Você pode vir lá na minha igreja tem um louvor maravilhoso, uma pregação, missionária da Ailton, e a gente fala dessa forma, né? Não estou dizendo que isso é errado, tá, irmão? Entenda. Mas o peso da boa nova, ela só se destaca quando, primeiramente, eu percebo quem eu era antes dessa boa nova. Então eu vejo que o apóstolo Paulo, antes de falar aos Efésios o motivo, o que é a graça de Deus, o que é esse favor imerecido que a gente tanto às vezes repete, ele começa com a notícia ruim. E a notícia ruim é a notícia que eles viviam anteriormente, porque lá no capítulo 19 de Atos, Deus já tem transformado essa cidade. Então o apóstolo Paulo começa dizendo que essas pessoas estavam mortas, e não é um morto fisicamente, porque eles estavam vivos. Eles estão vivos aqui, mas mortos pelos seus delitos e pecados, irmãos, e essa é a pior morte que o ser humano pode vivenciar. A morte de delito e pecado é a morte que nos separa de Deus, é a morte que nos afasta do Todo-Poderoso e Soberano Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essas pessoas: olha, vocês, povo de Efésios,
Vocês estavam mortos, vocês não tinham vida, vocês eram levados por qualquer coisa, porque morto não tem vontade, porque morto não decide o que vai fazer da vida, vocês não têm vontade própria, alguém governa vocês. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para essas pessoas que aqui estão, e para nós, é que antigamente nós estávamos mortos. E o motivo dessa morte é o nosso pecado, o pecado que nos afastou de Deus. Mas o texto continua. E no versículo 2, isso se aprofunda ainda mais. O que o apóstolo Paulo vem trazer é uma progressão da revelação de quem nós éramos antes. Então veja como agora as coisas vão ficando claras, mas piores nesse sentido. Versículo 2. Nos quais, vou ler um antes. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja como o apóstolo Paulo agora, ele aprofundou, porque ele não só disse que nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas ele disse que essa condição é dada porque alguém está operando ou atuando em nossas vidas. E aí quando o apóstolo Paulo fala, quando vocês costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo, quando ele fala ordem, ele está falando era, quando vocês seguem o que está acontecendo, a cultura que está longe de Deus, aquilo que não pertence a Deus, vocês estão sendo usados aqui pelo diabo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês, cidadãos atenienses, cidadãos de Efésios, né? Vocês que, uma cidade tomada pelo Império Romano, com uma cultura que muitas vezes exalta os prazeres da carne, arrogando para si a ideia de que isso é liberdade, preste atenção, vocês não são livres, vocês estão sendo usados pelo diabo. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, todo ser humano é uma besta, um animal. Ou ele está sendo montado por Deus, ou ele está sendo montado pelo diabo. Irmão, não existe politicamente neutro quando nós falamos da relação, do que está no céu, daquilo, das potestades do ar, do embate que há nas regiões celestiais, com o príncipe do ar, como o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, ele aprofunda mais na frente nessa carta. Não existe neutralidade. Ou você está sendo usado por Deus, ou você está sendo usado pelo diabo. Não existe meio termo nessa história. A palavra usada que o apóstolo Paulo utiliza aqui, usando ou atuando nesse caso, é a mesma que ele utiliza para falar que Deus, o Espírito Santo, usa os seus filhos para louvor de sua glória. Ou seja, irmãos, quando nós que entregamos a vida a Cristo e tivemos um encontro genuíno com Ele e vivemos uma vida para Ele, nós que anteriormente não vivíamos dessa forma, éramos montados, éramos tomados, éramos usados por Satanás. A grande questão é que as pessoas ao viverem suas vidas, elas não conseguem perceber que o diabo tem usado. Veja, se você chega para uma pessoa e diz assim, olha, existe um Deus, e aí acho que interessante quando o apóstolo Paulo usa a má notícia para fundamentar a boa notícia que vem seguir. Porque se eu começo a dizer, olha gente, Jesus, olha, Ele vai te fazer feliz, Ele vai... A pessoa que está ouvindo isso pela primeira vez vai dizer assim, não, mas eu sou feliz com o que eu vivo. Quantos evangelizando, falando que Jesus... Irmãos, isso já aconteceu comigo, tá? Quantos ao falarem, tentando evangelizar alguém, tem dizendo, olha, Jesus veio te dar uma felicidade, Jesus vai fazer uma pessoa nova, mas a pessoa às vezes diz assim, não, eu não quero ser uma pessoa nova. Eu estou feliz sendo quem eu sou. Eu estou feliz sendo aquele que alimenta os prazeres da carne e vive intensamente o mundo e aqui as paixões dessa vida. Isso
se dá, irmãos, porque o pecado, ele tem o poder de nos blindar, de nos tornar insensíveis à voz e o toque de Deus. Abra ainda em Efésios, vá lá na carta aos Efésios, vá lá no capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele aprofunda o que é a ação do pecado em nossas vidas. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido o quê? Toda a sensibilidade. Eles o quê? Se entregaram à depravação, cometendo com avidez, irmãos. A palavra avidez é paixão. Cometendo com paixão toda espécie de impureza. O pecado, ele causa esse efeito. E o endurecimento que o apóstolo Paulo usa aqui em Efésios capítulo 4, a partir do 17, lá no 18, significa algo tão maciço quanto o mármore. É tão duro, irmão, quanto o mármore. Você já bateu, irmão, no mármore? Já fez assim no mármore? Ó? É até agudo, de tão maciço que é o material. Então veja, os efésios não queriam saber de Deus. Os efésios se entregaram às suas paixões. Graças a Deus, a arqueologia ela evoluiu bastante e já foi encontrado lá na Turquia, que é onde era Éfeso, que é na cidade da Turquia, foi encontrado o templo da deusa Diana, ou deusa Artemis, né? Esse nome está bastante difundido, graças à missão espacial que teve agora, né? Que a nave era Artemis, né? E aí, os arqueólogos descobriram, e os teólogos vêm comentando isso, que o culto a essa deusa Artemis era um culto de depravação, irmãos, ao máximo. Nesse templo haviam dutos no alto das suas paredes, aonde se jogava vinho e as pessoas ficavam embaixo dos dutos, abrindo a boca e bebendo vinho, se embriagando. O culto à deusa Diana ou à deusa Artemis era um culto sexual. As pessoas faziam sexo, tinham relações sexuais no meio do templo, no meio do pátio. Vejam o tamanho da perversidade, o tamanho da imoralidade, o tamanho do pecado na vida dessas pessoas. A cegueira. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês antigamente estavam mortos em seus delitos e pecados. Quando o povo de Éfeso ouvia essas palavras, eles lembravam dessas práticas, lembravam dessas coisas, de como eles estavam distantes de Deus. Mas o apóstolo Paulo, na continuação do versículo, no versículo 3, ele não diz que somente o povo de Éfeso era um povo distante de Deus. E nós temos a mania de classificar pecado moralmente. E é claro, a moral existe. Nós não vamos tratar um irmão que foi pego mentindo da mesma consequência. O tratamento é diferente daquele irmão que foi pego em adultério. Tudo é pecado, não é? Mas se você fosse classificar, irmão, o que é mais grave? É a mentira ou o adultério? Moralmente é o adultério. E aí então, pode ser que com essa percepção, eu e você julguemos as pessoas que têm esse pecado que moralmente é pior na sociedade ou no nosso meio e achemos que nós somos melhores. Mas o apóstolo Paulo não fala isso. Porque no versículo 3 ele vai dizer assim, ó, anteriormente, todos nós, irmãos. E aí eu acho que o apóstolo Paulo, ele se coloca no canto mais certo, para mostrar para as pessoas daquela cidade, olha, o pecado de vocês, por mais que moralmente na sociedade tenha um peso complicado, as pessoas não queiram ouvir, mas eu também era pecador.
mas eu também estava distante de Deus. E se você parar para pensar quem é o apóstolo Paulo, Atos vai dizer que ele era judeu zeloso. Ele cumpria todas as leis. Ele estava ao pé, ou cumpria de forma rigorosa aquilo que os sacerdotes, que os mestres da lei empunhavam, falavam que ele deveria cumprir. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, ou seja, satisfazendo os prazeres da vida, satisfazendo aquilo que te dá prazer. E eu não estou dizendo, irmão, que a vida com Cristo, a vida com Deus, não tenha momentos de prazer. É tanto que quando você casa, você está permitido, baseado na palavra de Deus, que você pode agora ter relações com a sua esposa, que a esposa pode ter relações com seu marido, que nós podemos juntos sentar numa roda, numa pizzaria e rirmos das coisas da vida, fazer piadas que não ofendam a Deus. O que nós não podemos, irmãos, é uma vida com Deus e uma vida ouvindo músicas que falam da promiscuidade. A população, a humanidade não quer a Deus. Isso está claro quando você para ouvir aquilo que se compõe, aquilo que se realiza, aquilo que se fala a respeito da cultura. Quantos de vocês já ficaram escandalizados e chocados ao ouvirem um funk que toca na sua rede social? Na escola que eu vou, constantemente você pega alunos ouvindo música. E é incrível, irmãos, como a depravação da humanidade chegou a tal ponto que se banalizou aquilo que anteriormente era escondido. Músicas que falavam de forma poética sobre uma coisa, hoje escancaram de forma vulgar, de forma que te choca, de forma que crianças não poderiam ouvir. Mas todos nós pecamos. Todos nós éramos como esse povo, distante de Deus. Não estou dizendo que você praticava o mesmo pecado, mas você, antes de conhecer a Cristo, estava distante de Deus, era inimigo de Deus. Então o apóstolo Paulo, a trazer esse entendimento, ele nos coloca nessa jogada. Você e eu, que vivemos uma família, muitas vezes, tida como cristã, porque a base da sociedade brasileira é judaico-cristã, e temos algum tipo de moral que flui da palavra de Deus, que vem da Bíblia, pode ser que dessa maneira você ache que você é melhor, mas não se engane, você estava distante de Deus, tão quanto estava o povo dessa cidade. O apóstolo Paulo, ele se coloca nessa condição. Contudo, continuando o texto, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E aí, eu acho interessante, porque uma das coisas que afetam as pessoas ao se relacionar, à vida de igreja, a uma vida fiel à palavra de Deus, não é difícil de você ouvir argumentos, testemunhos ou relatos de pessoas que dizem assim: rapaz, eu vou viver minha vida fora da igreja. Eu vou viver minha vida curtindo os prazeres dessa vida. Porque lá no meu trabalho tem um cara, tem uma mulher, que o que ela conta eu não posso falar aqui. E Deus tem abençoado tanto essa mulher. Essa mulher tem ganhado tanto dinheiro, essa mulher bate meta, essa mulher é promovida, essa mulher vira chefe, essa mulher ganha folga, e eu continuo no meu canto, sofrendo, penando, e sendo justo, e não recebendo propina, e não sonegando. Parece que eu vou viver a minha vida como essas pessoas vivem. Esse é o perigo de nós, quando não entendemos o que é a graça de Deus. Quando nós não entendemos o que significa a ira de Deus. E aí, para que eu e você, se você tem esse pensamento no seu coração, geralmente nutre esse tipo de vontade, de querer errar, de querer pecar, eu te convido a abrir a Bíblia, lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos.
no capítulo 1, Romanos capítulo 1, o versículo, irmãos, do 18 ao 23. Fala assim a palavra de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Então, o que o apóstolo Paulo vai falar aqui é que existe uma ira de Deus que vai ser revelada, que é revelada nos céus. Agora, vá para Romanos capítulo 2, no versículo 5 ao 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o que fala sobre a ira de Deus para os pecadores. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, Deus não está distante da nossa realidade, e nem está cego e nem surdo para aquilo que está acontecendo no mundo. O fato dos ímpios prosperarem, o fato daqueles que não estão em Deus prosperarem, não significa omissão de Deus, significa que Deus está deixando essa ira acumular, porque no dia do julgamento, essas coisas serão condenadas. Então, para mim e para você, vale a pena ser fiel a Cristo. Para mim e para você vale a pena ser fiel, porque aquilo que nós esperamos não está neste mundo, mas está para o que vem, para além, para a eternidade. E juízo de Deus, ira de Deus, significa, irmão, condenação ao inferno. Significa, acabou, não existe mais o que fazer, acabou. Então é muito melhor viver uma vida que muitas vezes a promoção é difícil, que muitas vezes você não vai ganhar tanto, mas ser fiel a Deus, porque comparado à eternidade, essa vida é um sopro. Essa vida é um sopro. Então veja, essa é a má notícia. É isso que o apóstolo Paulo trouxe, o que antecedia a vida daquelas pessoas. Se a palavra de Deus, irmão, se a Bíblia, se o apóstolo Paulo tivesse encerrado nesse momento agora aqui, eu ia dizer aquilo que ele fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, se a ressurreição não aconteceu, é em vão o nosso trabalho. Se a ressurreição não aconteceu, vamos comer, vamos beber e vamos morrer. Vamos curtir essa vida. Vamos abraçar os prazeres dessa vida, porque não há esperança, irmãos. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, que essa não é o final da história. Não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, a boa nova, o Evangelho, não acaba na morte de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, mediante todo esse panorama, todo esse pano de fundo que ele traz àquelas pessoas, ele vai dizer, no versículo 4, todavia, há uma quebra de expectativa agora, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça vocês são salvos. Você entende agora, irmãos, o que significa a conversão de alguém que estava distante de Deus? Você sabe agora o que significa o ato de Deus de nos salvar? Toda vida, irmão, não acabou a nossa história no pecado. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e nos amou com tão grande amor. Olha, é diferente porque Deus, quando vai falar que criou a sua criação, Ele diz que ama a sua criação. Eu amo a sua criação. Mas a expressão com grande amor, Ele se refere a nós. Quando Paulo, através do Espírito Santo, que fala aqui conosco, diz que Deus nos amou com tão grande amor, Ele está nos diferenciando da criação de Deus. Olha, Guadalupe, Marcelo, irmãos que aqui estão, eu amo vocês, mas não como eu amo aquilo que eu criei, como eu amo o mar, como eu amo a terra, como eu amo os animais, como eu amo a floresta. Eu amo vocês com tão grande amor. E esse tão grande amor, ele vai dizer no versículo 6, que Deus nos fez ressuscitar com Cristo. Ou seja, o grande amor que Deus faz para mudar a minha e a sua história, significa a encarnação do próprio Deus, do Deus Filho, daquele que é plenamente Deus, para nos salvar de tão mal que aconteceria nas nossas vidas, se nós não tivéssemos tido esse encontro com Cristo. Então veja, é pela graça que vocês são salvos. E a graça significa que Deus é rico em misericórdia, que Ele muito nos amou ao ponto de se despir de sua glória e morrer na cruz e ressuscitar para nos dar vitória ao final de todas as coisas. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu gosto muito dessa parte. Porque o apóstolo Paulo, ele faz agora um contraponto àquilo que acontecia no passado. Antes nós estávamos o quê? Mortos. E o que Cristo fez? O que Deus fez em nós através de Cristo? Nos ressuscitou. Cristo nos ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa para você. O morto não consegue se ressuscitar. Aquele que está morto não consegue por forças próprias, por razões próprias, dizer, olha, eu não quero estar mais morto, agora eu vou viver. Vivi. Não, ele não consegue fazer dessa forma. Para ser ressuscitado, é preciso um poder externo e um grande poder para que isso aconteça. E que poder é esse, irmãos? É o poder do Deus que tanto nos amou. Então Deus nos fez ressuscitar com Cristo. Nós estávamos mortos, agora ressuscitamos com Cristo. Mas não para por aí, porque o apóstolo Paulo vai falar que nós éramos escravos do diabo. Nós estávamos escravos aos nossos desejos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos filhos da desobediência. Como ele vai dizer? No versículo 2, ainda lá no finalzinho, quando ele vai dizer assim, ó, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em outras palavras, aqueles que desobedecem a Deus o tempo todo. Nós éramos filhos da desobediência, destituídos da graça de Deus, mortos por causa dos nossos delitos e pecados, escravos, sendo usados pelo diabo para cumprir os prazeres da nossa vida. E para falar o que o apóstolo Paulo traz aqui, para nos diferenciar, para dizer qual é a consequência da ação de um Deus que morre na cruz e nos ressuscita, é que ele vai dizer assim, ó, e com ele, no versículo 6, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A figura, irmãos, é essa aqui, ó. Existe um rei que está sentado ao meio. E a Bíblia fala, e esse é Deus Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele sobe aos céus em forma corpórea, né? Em carne e osso, e ele senta à direita, ele está à direita de Deus Pai. Só senta no lugar, ao lado do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, aquele que foi redimido e foi tornado alguém da realeza. Alguém que foi colocado no lugar de posição agora real.
Escravo não senta no lugar do príncipe. Escravo não senta ao lado do rei. Mas eu e você, ressuscitados com Cristo Jesus, nos assentamos com Cristo e em Cristo, à direita de Deus Pai. O que nos mostra que a ressurreição e que o poder de Deus não foi parcial. A ressurreição não foi como a de Nicodemos. Nicodemos não, fugiu, aquele que Jesus ressuscitou. De Lázaro, não foi como a ressurreição de Lázaro, mas foi uma ressurreição completamente diferente, porque agora nós estávamos mortos para a eternidade, agora viveremos para a eternidade, ao lado de Deus Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus. Irmãos, é uma mudança de vida, é um 180 que você não consegue mensurar, é uma ação que nem nos seus melhores sonhos você conseguiria imaginar para você. E aí, as pessoas às vezes, em algumas conversas, né, falando sobre teologia e o porquê de tudo acontece, algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus fez dessa forma? Né? Não seria mais fácil criar o povo, criar todas as coisas, matar o diabo logo em seguida, né? Para não ter a chance dessas coisas acontecerem? Irmãos, olhando pela nossa ótica, seria muito mais fácil, né? Nós estaremos no céu, literalmente. Não teria tantos problemas. A gente não estaria preocupado em sobreviver ao sair de casa para trabalhar, né? E não sabendo se voltaremos, devido à violência que está. Nós não mandaremos nossos filhos para a escola, não nos afastaremos dos nossos filhos, pensando assim, meu Deus, protege aquela criança. Eu não estou perto, mas o Senhor, irmão, seria muito mais fácil. Mas não foi assim que Deus planejou. E aí no versículo 7, o apóstolo Paulo, para mim, ele traz algo que responde essa pergunta, que é assim, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez todas essas coisas porque é soberano Senhor, e fez isso para que, ao final de todas as coisas, quando nós nos reunirmos com Cristo nas mansões celestiais, quando sentarmos à grande mesa do Cordeiro, e ali comermos e bebermos, e a comunhão ser estabelecida de forma plena com o Criador, possamos dizer, quão bondoso és tu, ó Deus, maravilhoso é o teu poder, Senhor, porque antes nós estávamos mortos, mas o Senhor nos transportou para o seu reino de amor. Obrigado, Senhor. Então nós diremos para sempre, santo é o soberano Senhor, Rei de todas as coisas. Foi porque Deus quis. No capítulo 1, eu acho muito legal o capítulo 1 também da carta aos Efésios, porque em todas, o apóstolo Paulo ele apresenta a Trindade de uma forma, até irmãos, um spoiler, tá? Nós vamos trabalhar também em Efésios capítulo 1 na escola dominical, nós estamos trabalhando na Trindade. Te convido a estar na escola dominical. Eu sei que é cedo, né? Um pouco cedo, não, é cedo, irmão, mas vale a pena aprender um pouco mais de Cristo, de uma forma sem correria, como o pastor falou aqui, né? Sem pressa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá, quando Deus faz todas as coisas, ele vai dizer assim, e fez isso para louvor de sua glória. E fez isso para louvor de sua glória. E fez isso para louvor de sua glória. Irmãos, Deus nos salvou, não porque você era bom, porque você viu aqui que você não era bom. Ele fez isso para louvor de sua glória, para que nós hoje, salvos em Cristo Jesus, possamos olhar para Ele, quão bondoso é o nosso amigo Cristo, quão bondoso é esse Deus que nos salvou, quão maravilhoso é esse poder que nos salvou. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação, ele diz anteriormente, é pela graça, irmãos. Você não tem mérito nenhum naquilo que Deus fez. Você não tem mérito algum no exercício, no movimento em que Deus faz para morrer na cruz do Calvário. Pelo contrário, foi o meu e o seu pecado que matou Cristo. Mas continuando, porque a hora avança,
E aí no versículo 8, Paulo vai começar a concluir essa mensagem, e eu me caminho também para a conclusão. E ele vai falar uma coisa que ele repete aquilo que ele fala lá no versículo 4. Depois de ter falado tudo isso que ele falou, ele enfatiza mais uma vez. Pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que a salvação é pela graça, mas ele colocou uma outra afirmação aqui, que é pela fé. E aí nós temos um pronome, nós temos aqui a palavra isto, que se refere diretamente ao que vem antes dele. O que é que vem antes de isto? Pela fé. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que isto, o que? A fé, nem a fé vem de vocês. A fé é dom de Deus. Porque como nós já vimos aqui, o pastor Tiago costumeiramente fala, morto, irmão, não tem vontade. Morto não consegue caminhar, morto não levanta a mão, morto não escolhe nem a roupa que vai usar no dia do seu enterro. O que ele pode fazer é deixar um testamento e mesmo assim ainda tem meio mundo de briga na família. Morto não consegue fazer nada, então é pela fé, irmãos. É Deus que estende a nossa mão para encontrarmos a salvação, porque nem a fé, que é algo básico de todo ser humano, de todo brasileiro, porque o brasileiro diz que tem fé, nem a fé genuína, a fé que nos aponta para Cristo, foi algo que nós fizemos, porque morto não tem vontade. Então é Deus que opera a salvação, tanto no querer, quanto no realizar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. É Deus que opera, é por isso que a Bíblia vai dizer, Ele nos amou com tão grande amor, Ele é rico em misericórdia, porque até o querer e até o realizar é obra dEle em nossas vidas. Então se você está aqui, foi Deus que foi até você, foi Deus que estendeu a mão até você, foi Ele que te fez a mensagem do Evangelho, pregada muitas vezes pelo pastor Tiago, pelo missionário Adaildo, pela pastora Tade, pela missionária Rebeca, e tantos pregadores que essa igreja tem. Essas pessoas são um canal de Deus, essas pessoas são como um duto que transporta a palavra da Bíblia, daquilo que Deus faz até você, mas eles não conseguem confirmar ela no seu coração. É a ação do Espírito Santo, é a ação de Deus que quer nos salvar. Então, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de mim, e isto não vem de você, e isto é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque, versículo 10 para finalizar, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, irmãos, as quais Deus preparou antes para nós e para praticarmos. O que é que isso tem a ver, Pedro, com o ID? O que é que isso tem a ver com o ID, irmão? Percebe, irmãos, é uma poderosa mensagem. É uma mensagem que muda o nosso destino final. Por isso que quando eu vou orar, eu nunca oro, isso é uma coisa minha, tá, irmãos? Eu nunca oro assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Porque como nós vimos aqui, irmãos, o que nós merecemos é a ira de Deus, é a condenação ao inferno. Mas em vez disso eu oro, Senhor, me abençoa com a tua graça, me abençoa através da tua misericórdia que tanto nos amou, nos abençoa com a tua bondade, Deus. Porque eu, Senhor, não mereço nada, mas Tu, Deus, é bondoso, é gracioso, Tu é misericordioso, Tu é compassivo, Tu nos espera, Tu tem paciência conosco, mesmo nós pecando todos os dias, mesmo nós falamos que não vamos mais pecar contra Deus e no dia seguinte pecamos, Tua paciência, Tua bondade, o Teu amor é tão poderoso e tão
gracioso que Ele, mesmo assim, mesmo nós nos te ofendendo ainda com os nossos pecados, Tu continua estendendo a Tua mão e nos tirando do lamação de pecado e dizendo: filho, em mim você vai ter uma vida nova. Os prazeres dessa vida são passageiros. Aquilo que eu tenho para você é eterno. Não troque aquilo que é passageiro pelo que é eterno, porque ao final o que é passageiro acaba, se esvai, mas aquilo que é eterno durará para sempre. Se eu e você, irmãos, permearmos os nossos testemunhos, percebermos tão grande poder naquilo que Deus operou em nós, eu tenho certeza, irmão, você será o maior missionário da sua rua. Você será o maior missionário da sua família. Você será a resposta de Deus para as pessoas que ali estão no mundo, praticando coisas que não agradam a Deus. Você será o agir de Deus na vida de alguém que ainda está morto em delito e pecado, que está sendo usado pelo diabo, sendo usado, montado pelo diabo como uma besta. Algumas aplicações práticas para a nossa vida é que não importa, irmão, se você é alguém que estudou teologia, não importa se você é alguém que é graduado em teologia, tem mestrado em teologia, tem doutorado, pós-doutorado em teologia, ou se você é alguém que chegou na fé agora, como o nosso irmão Chiquinho, que se batizou agora. Não se cale diante das oportunidades. Não são os seus diplomas que fazem a mensagem de Deus ser poderosa. Não são as palavras bonitas, as palavras bem colocadas que fazem Deus salvar uma pessoa. O que faz Deus salvar alguém é se essa palavra, se a mensagem desse livro for pregada. Não importa as palavras que serão usadas, mas se esse livro for pregado, meus irmãos, o Espírito Santo agirá e salvará e confirmará as palavras desse livro no coração. Porque se você colocar na balança, irmãos, de forma natural, não vale a pena seguir a Cristo, se você olhar para esse livro de forma natural. Mas quando nós somos impactados pela palavra, pela mensagem desse livro, não são mais os olhos naturais que enxergam aquilo que foi falado, mas são os olhos espirituais. A venda que havia nos nossos olhos são tirados pelo poder do Espírito Santo, e nós enxergamos tamanha realidade que é viver longe de Deus. E eu sei também que os desafios da vida são muito complicados. E a correria nos faz muitas vezes querer, meu Deus, eu não tenho tempo, aí eu vou parar para ouvir. Eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de estudar, Pedro, eu não tenho tempo de acordar e vir para a escola dominical. Eu não tenho tempo porque eu tenho meus afazeres. Mas existem estratégias, irmãos, para que você seja alimentado pela palavra de Deus. E uma das que eu mais amo fazer, irmãos, é criar uma pasta no meu aplicativo de música e colocar lá louvores que me falam da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Eu sei que há uma vontade muito grande de cantar músicas. Eu não estou dizendo que é errado, escute isso, tá? Não estou dizendo que é errado você ouvir músicas que falem sobre o seu estado espiritual, o seu estado físico, sobre o seu estado anímico naquele momento. Mas não esqueçam, irmãos, se ao final desta vida Deus não operar aquilo que tanto você pediu, já valeu a pena viver essa vida toda sofrendo, apertado, com o dinheiro curto, mas sabendo que ao final disso nós estaremos reinando com Cristo em toda a eternidade. Que essa palavra, que esse evangelho, que é a primeira ordem de Cristo, vão e preguem o evangelho, se desdobre nos corações de vocês, e permeado com o testemunho e com outros textos bíblicos, vocês possam ser instrumentos de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus seja salvo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus,
por tão grande amor, por tamanho poder que o Senhor nos amou. Nós não sabemos, Pai, como é estar longe de Ti ao ponto de sermos condenados ao inferno, mas a Tua palavra fala que é muito melhor estar contigo. A Tua palavra fala que é muito melhor sofrer por Cristo Jesus. Então, Pai, se os meus irmãos que aqui estão, e eu me incluo, Senhor, sonda o meu coração, Pai. Se Deus, em algum momento do nosso dia, da nossa semana, nós pensamos em Deus, Pai, está difícil, eu vou voltar atrás, eu vou dar para trás. Senhor, que as palavras deste livro, que as palavras do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, possa nos encorajar, assim como o apóstolo Paulo encorajou essas pessoas que aqui estavam tristes com sua prisão, que possamos ser encorajados a permanecer firmes em Ti, porque melhor, Deus, é ser usado por Ti do que pelo diabo. Melhor, Senhor, é reinar contigo do que ser condenado ao inferno. Melhor, Senhor, é viver uma vida apertada aqui, Senhor, mas que na eternidade, Senhor, possamos reinar contigo, porque somos Teus filhos, ó Deus amado, porque em Ti somos nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e na nossa vida tudo se fez novo. Se você crê comigo nessa oração, e essa é a sua oração também, aplauda ao Senhor e glorifica a Ele. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem sua coroa ao Cordeiro e a eles cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti,
tua é a glória. Que a graça e a misericórdia e as consolações do Espírito de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos conduza e nos guarde. Que sejamos conscientes do sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas. Que sejamos atuantes na propagação do Evangelho da paz. Que sejamos cada vez mais desejosos, que da mesma forma que um dia fomos resgatados do império das trevas, possamos ser instrumentos do Senhor para resgatar outras pessoas. Que a misericórdia de Deus, que essa graça poderosa do Espírito seja sobre as nossas vidas. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.